9h38. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse ontem que a ideia de um ataque especulativo contra o real, como movimento coordenado, não explica a situação do câmbio neste momento. Na entrevista coletiva conjunta, o futuro presidente do BC também saiu em defesa do atual, Roberto Campos Neto. Álvaro Noceira. O que era para ser a apresentação do último relatório de inflação do ano virou uma cerimônia informal de passagem de comando no Banco Central. Futuro presidente do BC, Gabriel Galípolo, enalteceu Roberto Campos Neto, que deixa o cargo sob muitas críticas de integrantes do governo. Indicado pelo presidente Lula, Galípolo afirmou que o antecessor foi muito generoso na transição. Sou a testemunha da generosidade que o Roberto teve ao longo de todo esse processo de transição. Às vezes o Roberto usa a palavra suave, às vezes eu uso generosidade, mas a verdade é que ela foi uma transição entre amigos mesmo, foi muito amistosa e o Roberto foi muito generoso mesmo nesse processo de passagem de bastão ao longo do processo, de dar liberdade, de em todas as reuniões poder falar. É importante que o Gabriel tenha um peso diferente agora na fala, que o Gabriel tenha um peso diferente na votação, e foi assim ao longo dessas últimas reuniões. Então, só agradecer, Roberto. Tenho muito orgulho de você ter me dado essa oportunidade de estar passando por essa primeira transição da autonomia do BC com o BC, graças ao que você está fazendo. E eu sou testemunha de que o Roberto, em todas as reuniões, atuou com a preocupação em relação ao país. A cerimônia aconteceu em meio a um cenário de pressão para o Banco Central, com o dólar nas alturas. Logo pela manhã, a autoridade monetária realizou 2 leilões para tentar frear o avanço da moeda americana. No primeiro, o BC vendeu 3 bilhões de dólares. No segundo, mais 5 bilhões. Desde a semana passada, foram 5 intervenções. O Banco Central já leiloou, no total, mais de 20 bilhões de dólares de suas reservas. Roberto Campos Neto disse que a moeda americana acima dos R$6 é uma combinação de fatores e que o BC não vai poupar esforços para segurar o câmbio. A gente teve uma confluência de fatores, a gente teve vamos dizer assim, uma percepção por parte do mercado de piora no cenário fiscal por uma frustração. A gente tem, ao mesmo tempo, uma percepção que os fatores causadores da desinflação americana têm algum questionamento em relação a isso, e isso culminou ontem com a reunião do FED. A gente tem uma percepção, a gente tem um questionamento em relação à política americana nova, essa política, vamos dizer assim, principalmente na parte externa, o que isso gera de fluxo. Então, a gente teve vários fatores confluindo ao mesmo tempo num período que geralmente a gente tem já uma sazonalidade de saída e que às vezes tem liquidez reduzida. E é por isso que a gente está fazendo a intervenção na forma como nós estamos fazendo, mapeando o fluxo dia a dia. Questionado sobre as falas de integrantes do governo federal de que o dólar está elevado por conta de ataques especulativos, o futuro presidente do Banco Central saiu em defesa do mercado. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Seria como se fosse uma coisa só que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir o mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem. Eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje. E digo isso, faço questão de sublinhar que é isso que eu repito, inclusive em todas as reuniões quando a gente é chamado, porque essa minha interpretação é bem compreendida e aceita nas minhas interlocuções, seja com o ministro Fernando Haddad, seja com a ministra Simone Tebet, seja com o vice-presidente Geraldo Alckmin e seja com o presidente da República. As declarações de Galípolo, a nova intervenção do BC no mercado de câmbio e a aprovação da PEC do ajuste fiscal tiveram efeito sobre o dólar. A moeda americana fechou em queda de 2% e encerrou cotada a R$ 6,12. Mesmo com o recuo ontem, desde o início do ano, o dólar acumula alta de 26,15%. O que afeta o preço do dólar? Basicamente, 3 fatores. O primeiro é o fluxo, oferta e demanda. Com isso, o Banco Central aumenta a oferta de dólares via os leilões
para colocar uma pressão de baixa na moeda norte-americana. O outro fator que afeta o preço de dólar é o diferencial de taxas de juros entre Brasil e Estados Unidos. Os juros nos Estados Unidos caem, os juros no Brasil aumentam, portanto, tornando mais atrativo os investimentos em renda fixa brasileiro, portanto, aumentando a demanda por reais, queda no preço do dólar. Agora, por que mesmo com os leilões e mesmo com os juros subindo aqui no Brasil, o dólar não cai? Porque há um terceiro fator que afeta o preço do dólar, que é as expectativas macroeconômicas, principalmente as expectativas do lado fiscal, que pioraram bastante. É isso que tem trazido forte oscilação no preço do dólar. Quando melhorarem as expectativas fiscais, automaticamente o preço do dólar cede. Não tem absolutamente nada a ver com especulação. Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, está absolutamente correto em suas colocações.